Bom dia, pessoal do sétimo ano, dando continuidade às nossas aulas. Nós já estudamos, então, a classe gramatical substantivo. Hoje nós vamos estudar a flexão dos substantivos, que está no grupo 3, módulos 40 e 41. Então, nós vamos ver a flexão dos substantivos. Então, além da classificação que nós já estudamos, os substantivos também, eles podem ser designados de acordo com a sua flexão. Então, nós vamos ver os tipos de flexão. Primeiro, seria a flexão de gênero. Então, quanto ao gênero, o substantivo eles podem ser tanto masculino quanto feminino. Então, coloquei alguns exemplos. Menina, menino. Então, menina, feminino, menino, masculino. Irmã, irmão, feminino e masculino. E juíza e juiz. Então, feminino e também masculino. Então, o gênero pode ser tanto masculino e feminino. E também nós temos o comum de dois gêneros. Então, ele vai apresentar a mesma forma para o feminino e para o masculino. O emprego do artigo é que vai determinar o gênero. Então, por exemplo, estudante, então, é um comum de dois gêneros. Então, serve tanto para o masculino quanto para o feminino. Então, o que vai mudar vai ser o artigo antes. O estudante e a estudante. Mesma coisa pianista, tanto para o masculino quanto para o feminino. Só que o que determina é colocar o artigo antes. O pianista, a pianista. Então, nós temos aqui uma observação. A presença do artigo, lembra que os artigos nós temos definidos e indefinidos. Então, o artigo o ou do artigo a, ele pode mudar o significado de um substantivo. Então, nós temos alguns exemplos aí. Então, se eu utilizar o artigo a, então eu falo a cabeça, então eu estou falando da parte do corpo. Se eu falar o cabeça, então seria um chefe, um líder. A rádio seria a emissora e o rádio, o aparelho de som. Então, dependendo do uso do artigo, pode mudar, então, o significado. Depois, nós também temos o sobrecomum, que apresenta uma única forma para o feminino e o masculino, não havendo, então, oposição. Então, alguns exemplos. Então, a criança. Então, vale tanto para o masculino quanto para o feminino. O indivíduo, a pessoa e a testemunha. Então, uma única forma, não havendo aí oposição. E o epiceno apresenta a mesma forma para os dois gêneros de animais. Então, alguns exemplos: a abelha, o crocodilo, a onça e o rinoceronte. Então, nós temos aí o epiceno, que seria a mesma forma para os dois gêneros de animais. Os substantivos também, eles podem ser flexionados em número. Quando eu falo em número, lembro singular e plural. Então, no singular, ele vai ser marcado pela ausência da desinência S. E no plural, marcado pela presença da desinência S. Só que há, porém, alguns casos particulares de formação do plural, que nós vamos ver a seguir alguns casos. Então, os substantivos terminados em ão. Então, órgão, órgãos, eleição, eleições, cão, cães, guardião, guardiões ou guardiães. Então, nós temos aí alguns casos dos substantivos terminados em ão. Depois, substantivos terminados em L. Jornal, jornais, barril, barris, fóssil, fósseis, pastel, pastéis. E substantivos terminados em R, S, Z. Então, alguns exemplos: amor, amores, país, países, giz, gizes. Então, nós temos aí alguns exemplos de alguns substantivos na flexão do número, que nós temos aí alguns casos particulares. Depois nós temos substantivos terminados em M, então no plural jovem ficaria jovens, viagem ficaria viagens. Então eu tenho no plural só acrescentar NS. Depois substantivo terminados em N, então no caso abdômen seria abdômens ou abdômenes. E substantivos terminados em X, que são invariáveis, ou seja, eles não mudam. Então o tórax ou os tórax. Depois nós temos a flexão de grau. Então, os substantivos eles flexionam em grau para expressar então o tamanho do objeto ou do ser.
Então, eles podem se referir aí a 3 tamanhos distintos: o normal, o diminutivo e o aumentativo. Então, nós temos primeiro aí o processo analítico, que ele vai modificar o substantivo com adjetivos quantificadores. Então, nós temos um exemplo: mesa, depois mesa pequena, que seria no diminutivo, e mesa grande no aumentativo. E temos o processo sintético, que vai acrescentar o sufixo ao grau normal. Então, o sufixo é aquela parte no final e prefixo do início. Então, exemplo, amigo ficaria amiguinho no diminutivo, então só acrescentar o sufixo. E depois ficaria amigão no aumentativo, que também foi acrescentado o sufixo. E aí nós temos uma observação: nem sempre o diminutivo ele vai se relacionar a algo pequeno. Em alguns casos, ele vai ser empregado com tom pejorativo, isto é, de desprezo. Então, no exemplo, elas são bem chatinhas. Então, chatinhas aí foi utilizado num tom pejorativo. E o diminutivo também, ele pode ser indicado para indicar afeto. Então, minha mãezinha faz um bolo de cenoura maravilhoso. Então, mãezinha aí está indicando afeto. E em alguns casos, o aumentativo ele pode não indicar tamanho, mas sim também a afetividade. Então, ele é meu amigão. Então, são algumas observações bastante importantes. E para finalizar, eu gostaria que vocês fizessem as atividades 4, 6 e 7, mandassem pelo e-mail ou pelo WhatsApp. E qualquer dúvida, eu estou à disposição. Até a próxima aula.